Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Nós estamos em mais uma leitura diária desta quinta-feira e o texto sagrado faz referência à lição de número 11, que tem por título o Profeta Elias. Lição esta que nós estaremos aprendendo sobre o legado que este grande homem de Deus deixou para nós, igreja do século 21. Desde já eu quero agradecer aos meus pastores, aos irmãos que são comentaristas desta revista. Que Deus abençoe a vida dos meus colegas que fazem a leitura diária, que fazem a pré-aula. A todos vocês que têm nos acompanhado aqui neste canal, que Deus continue abençoando. A referência se encontra em 1 Reis, no capítulo 18 e o versículo 30, que vai dizer assim: Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Este versículo aqui no capítulo 18, ele tem uma relação com o momento em que, depois de 3 anos sem chover, ali sobre o reinado de Acabe e Jezabel, conhecidos pela sua perversidade para com os profetas, para com o povo de Deus. E quando nós vemos aqui, Deus permite que Elias retorne ali e se encontre com aqueles 450 profetas de Baal. E Elias então lança um desafio para aqueles homens, que eles colocariam ali um bezerro sobre ali o altar, eles ofertariam algo ali, mas o fogo precisava vir do seu Deus. E aquele que fizesse descer fogo era o Deus verdadeiro. E a palavra do Senhor vai dizer que os profetas de Baal passaram ali uma manhã toda, se batendo e pedindo, implorando a Baal para que ele descesse fogo sobre aquele altar. Mas o fogo não desceu. E quando chegou a vez do profeta Elias, ele vai consertar o altar do Senhor ali e ele vai fazer uma oração e o fogo vai descer. E logo após vai chover também sobre Israel, ali sobre aquele local. Aqui nós vemos na história sagrada Deus mostrando através de Elias a sua grandiosidade, o seu poder, mostrando mais uma vez para o povo de Israel que ele é Deus e que ele é soberano, que ele está acima de todas as coisas. Todas as vezes que Israel se distanciou de Deus, Deus levantou alguém para falar com aquele povo. E aqui nós contemplamos o Senhor usando Elias. Elias, ele poderia ter perdido a sua própria vida, Acabe poderia tê-lo matado, poderia ter mandado matar a Elias, mas Deus guardou Elias, assim como Deus guardou muitos homens e mulheres, para que a sua mensagem, para que o seu nome continuasse perpetuando na nação de Israel. E aqui o que me chama a atenção no versículo que eu li, que nós estamos meditando, é quando se fala sobre Elias consertar o altar do Senhor. E quando nós trazemos para os nossos dias, nós sabemos que hoje o Espírito Santo de Deus, ele habita em nós. Nós somos templos do Espírito Santo de Deus. Nós somos morada, nós somos habitação do Altíssimo. E a nossa vida, ela é um altar de forma figurada em que nós prestamos adoração a Deus. E eu gostaria de trazer uma meditação aqui para nós. Como está este altar do Senhor? Aqui Elias precisou consertar o altar do Senhor para que o fogo descesse ali, para que Deus ele pudesse realizar uma obra ali naquele lugar através do profeta Elias. Precisou de conserto, do altar ser consertado. O que está faltando na sua vida? Que tipo de conserto de repente você precisa fazer para que a obra do Senhor seja completa em sua vida, para que você possa experimentar da presença, do consolo do Espírito Santo de Deus? O que falta? Será se o altar não está precisando ser consertado? Que nós possamos meditar nesta palavra. E se o altar ele já está consertado,
Busque pelo fogo que vem do alto, busque pela presença de Deus na sua vida e que esta presença de Deus na sua vida sirva também como uma pregação para as pessoas que estão ao seu redor. E se você não tem sentido a presença de Deus, faça uma reflexão, conserta o teu altar e então eu creio que Deus manifestará a sua glória sobre a sua vida. Deus abençoe os irmãos.